alcançando o coração de Deus. E já que na Bíblia mente é sinônimo de coração, nós podemos dizer para você que Deus tem um coração. Será que Deus tem uma mente? Claro, é Ele que governa tudo isso, é Ele que ordena tudo isso. E o que Deus busca são homens e mulheres com corações compatíveis aos dele. Quando você vai fazer um transplante de coração, você precisa do quê? Você precisa que a pessoa vá fazer a doação para você, ou que o doador seja compatível com o receptor. Não é verdade? Então, quando nós dizemos que o que Deus busca são homens e mulheres com corações iguais ao dele, é uma força de expressão. Porque, na verdade, Deus já conhece os que são seus. Diga, Deus me conhece. Melhor do que eu mesmo. Muito melhor. Veja alguns contextos na Bíblia, e incrivelmente no Antigo Testamento, que fazem referência a isto que nós acabamos de falar. Oséias 6,6. Porque misericórdia quero e não sacrifício, disse Deus ali naquele momento, e conhecimento de Deus mais que o holocausto. Aquele povo vivia sacrificando, mas os sacrifícios deles eram coisa mecânica. E Deus chegou um momento que disse: olha, chega de vocês ficarem matando bicho para me sacrificar, se o coração de vocês está longe de mim. O que eu quero de vocês é conhecimento, mais do que sacrifícios. Não é que alguém poderia conhecer a Deus naquele tempo? No tempo do Antigo Testamento, ninguém conhecia a Deus. Jeremias 3,14 e 15. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor. O filho tem que se converter ao pai. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo. Nós estamos falando aqui, não é do Evangelho, estamos falando do Antigo Testamento. Deus já se considerava esposo naquele tempo, ainda que ele não era oficialmente. Mas ele disse: eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos introduzirei em Sião. E vos darei, o verbo está no futuro, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Estamos falando de Jeremias. É futuro, porque naquele tempo havia pastores segundo o coração de Deus lá naquele tempo. Não havia profetas, havia reis, mas não havia pastores. Aqui está se projetando para o futuro. Que vos apacentem a vocês, Israel, naquele tempo e hoje a Igreja de Cristo, com ciência. O que é ciência? É o mesmo que conhecimento. Ciência e inteligência. Não inteligência artificial, não. Inteligência de cada um. Por onde vem o conhecimento de Deus? Pelo Evangelho da Graça. E por onde vem a inteligência? Nós vamos ver daqui a pouco. Qual será a inteligência de Deus? Onde é que Deus mostra que Ele é inteligente? Vou deixar no ar. Esta foi uma promessa referente a Israel e Judá, o povo de Deus que havia sido dividido em 2 reinos. O curioso é que não havia pastores naquele tempo que apacentassem o povo. Que tipo de pastores que havia no tempo de Jeremias? Pastor de bicho. Eu estou descobrindo mais ou menos o que é isso hoje em dia. Pastores de ovelhas. É o que havia naquele tempo. Não havia pastor de gente naquele tempo. No entanto, a profecia de Deus através de Jeremias se refere a um pastoreio espiritual, que significa apacentar. Apacentar significa conduzir o rebanho ao pasto. Levar o rebanho para o pasto. Que rebanho? Naquele tempo, as ovelhinhas. E hoje, a Igreja de Cristo.
Será que a igreja de Cristo está sendo levada ao pasto corretamente? Ao verdadeiro pasto? Não. Veja o detalhe do texto: apacentar com ciência e inteligência. Já disse, ciência é sinônimo de conhecimento. A inteligência ela tem dois aspectos: a inteligência humana e a inteligência divina. Aqui nós estamos interpretando um texto que fala pastores segundo o coração de Deus. Podemos concluir, então, que a inteligência humana não é a inteligência divina. Mas nós vamos entrar agora aqui na inteligência a nível espiritual. O que é a inteligência espiritual? A inteligência de Deus. Nós já temos isso, irmãos. É a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela usa o conhecimento de Deus pela palavra do Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus. Podemos concluir então que a intenção de Deus era levar o seu povo, que ele estava falando naquele tempo, o povo de Israel, ao pasto, ao alimento adequado de acordo com o coração de quem? Dele. Qual é o alimento adequado para a igreja de Cristo? Qual é o alimento segundo o coração de Deus? Antes de entrar diretamente nisso, nós vamos a 1 Samuel, que nós vamos ver alguém sendo mencionado nesse texto. 1 Samuel 2,35. Veja que interessante que é isso. Deus disse ao profeta dele, estava falando de alguém: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que faça conforme a meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei casa firme e andará diante de meu ungido todos os dias. De quem Deus está falando aqui? Não deu para ler todo o texto, mas aqui ele está falando que ele estava tirando um sacerdote do seu sacerdócio porque pisou na bola. O nome dele era Eli. Deus estava destituindo Eli do seu sacerdócio, inclusive os seus 2 filhos, que eram homens maus diante de Deus e que faziam coisas absurdas dentro do reino, do sacerdócio do pai. O pai não fazia nada e deixava os filhos fazer o que quiserem. Isso desagradou a Deus e Deus tirou o sacerdote. Então ele está dizendo aqui: este sacerdote iria ungir um rei segundo o coração de Deus. Isso aconteceria depois, está lá em 1 Samuel 16:7. Que rei será esse que o Senhor considerou como alguém segundo o seu coração? Você já sabe qual é. E o Senhor respondeu a Samuel: não olhes o seu parecer, nem a grandeza desse rei, de sua estatura, porque ele era baixinho. Porque eu o desprezo, eu desprezo a grandeza, não estou interessado na aparência de ninguém. Porque o Senhor não olha o que o homem olha. O homem olha para uma pessoa, para alguém, para alguma situação e diz: como é que eu vou encarar isso? E Deus olha para esse homem que está dizendo isso e Deus lhe diz: você não sabe quem eu sou. O Senhor não olha o que o homem olha, pois o homem olha o que está diante de seus olhos. Mas o Senhor olha o coração. Nós vamos entrar no primeiro ponto. Um exemplo de alguém no Velho Testamento, alguém que não era perfeito, estava debaixo da lei, mas que era um homem naquele tempo segundo o coração de Deus. Sabe quem é? Ponto 1. Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que se encaixava no perfil que Deus queria. Um homem que tinha um currículo. Currículo? Não. Era espírito. Davi era um homem que tinha o espírito que Deus queria. Veja Atos 13:21. Depois pediram um rei, o povo de Israel. Deus não queria que o povo pedisse um rei, mas eles pediram e deu tudo errado. Saul não prestou, ficou lá 40 anos.
Depois pediram um rei e Deus lhes deu a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim, por 40 anos. Verso 22. Tirado este, levantou por rei a eles a Davi, de quem dou também testemunho, dizendo, Deus dizendo, encontrei a Davi, filho de Jessé, varão conforme a meu coração, a minha mente, que fará tudo o que eu quero. Que Saul não fazia o que Deus queria, ele fazia o que ele achava que devia fazer. E Deus queria um homem segundo o coração dele. E o verso 23 diz, da descendência deste, e conforme a promessa, Deus levantou a Jesus. Uau, só isso, o Salvador a Israel. Jesus era da descendência carnal de Davi. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus encontrou em Davi três coisas. Está aqui embaixo as três coisas. Davi era um cara bacana, tinha os cabelinhos loirinhos. É isso que era bacana, não? Nada de carne. Davi tinha submissão a Deus, ele era submisso a Deus. Ele era humilde e ele era obediente. São as três coisas que Deus olha quando vê o coração. Quando Ele escolheu você, predestinou desde antes da fundação do mundo, Ele te predestinou por quê? Porque Ele vive em você lá, não aqui em carne agora, lá. Submissão, humildade e obediência. Isso é espírito, isso aqui não tem nada a ver com carne. Ninguém em carne é assim. No espírito, sim. Nas atitudes que vão manifestar aqui enquanto você está participando de cada cena. Sim. Então, Davi, no velho pacto, era um exemplo de homem segundo o coração de Deus. Tudo bem, passou. Davi se foi. Estamos aqui no novo pacto hoje. E veja, tudo isso que você viu lá no novo pacto, que nós apresentamos aqui agora, no novo pacto. O contexto do Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Interessante que ele fala isso para os Coríntios. Tranquilo. Capítulo 2, versos 6 em diante. Vamos ler vários textos. Temos o ensinamento do apóstolo sobre o coração de Deus. Nestes textos que você vai ver, aí está o coração de Deus, que é o mesmo que a sabedoria de Deus. Verso 6. Entretanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram a maturidade, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. O mundo não tem sabedoria. Os líderes políticos, os governadores não têm sabedoria. A de Deus não. Eles têm uma outra sabedoria que não nos interessa, que não é sabedoria, é coisa de carne. Verso 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século, aquele século de Paulo, conheceu. Porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas não podia haver sabedoria naquele tempo, porque o Senhor teria que ser crucificado e fogo. Antes, como está escrito, qual é a sabedoria que você tem aqui? Está aqui agora. Coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Ouvido normal não escuta isso que você está escutando agora. Não dá valor. Nem subiram em coração de homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. E quem está aqui que foi e é objeto do amor de Deus? Quem está aqui que Deus ama? Por que Deus te ama? Porque eu sou um cara que eu tenho sofrido muito nessa vida. O Senhor me ama porque Ele vê que eu tenho sofrido. Não. Isso não é o amor de Deus. Porque o Senhor tem um coração muito grande. Graças a Deus eu consegui aqui uma ajudinha e o Senhor me ama. É aí que você vê como Deus te ama? Não! Não é nada de ajudinha. Não é nada de que Ele te livrou de tal coisinha. O Senhor te ama porque Ele te amou antes que você estivesse aqui na minha frente e eu estivesse na sua. Ele te amou antes
antes de existir o mundo que você conhece. Antes dos dinossauros? Sim, muito antes. Agora vem, verso 10, tremendo. Mas Deus as revelou a nós. O quê? Essas coisas que não subiram ao coração do homem. Deus revelou a nós pelo Espírito, com letra maiúscula. O Espírito que te selou. O Espírito que, quando você ouviu a palavra do Evangelho da Graça, você falou assim: ah, é isso que eu queria. É isso que eu estava procurando. Quando você ouviu falar que o pecado foi tirado, é mesmo, não preciso mais orar de noite, antes de dormir, e se eu esquecer de orar no dia seguinte, eu acordo com má consciência, porque eu esqueci de orar. Meu Deus! Não, é isso mesmo. Não tem pecado. Mas Deus revelou essas coisas a nós pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha tudo, até mesmo o profundo de Deus. Chegando lá, o último texto aqui é tremendo. Porque quem dentre os homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Quem te conhece? Você. Você se conhece. Você pode falar para mim: não, está tudo bem, tudo está bem. Lá dentro é que você vai dizer se está mesmo bem ou não. Tem gente que mascara. Tem muita gente mascara. Você não quer se expor, você não quer se expor. Tudo está bem. Aí até diante de Deus tem gente que não quer se expor. Não, Senhor, você sabe, no meu coração está tudo bem. Não está nada. Deus sabe se está ou se não está, é Ele que sabe, você. Porque quem dentre os homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus. Davi não conhecia a Deus, mas era um homem segundo o coração dele. Tinha o conhecimento dele naquele tempo. Senão o Espírito de Deus é o único que hoje nos conhece. Nós somos o templo do Espírito Santo. Verso 12. E nós não recebemos o Espírito do mundo. Não nos interessa. Espírito de medo, espírito de dúvida. O espírito do mundo é o espírito de será. Será que eu, talvez, quem sabe? É o espírito da dúvida, da incerteza, é o espírito do medo. Não é? Senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. O que Deus te concedeu? O reinado. Você é um rei muito mais importante que o rei Davi. Ele está no pacto da graça, Davi estava no pacto da lei. Verso 13, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, não é na faculdade. Aliás, faculdade hoje. Olha, está sendo doutrinada, e as crianças estão sendo doutrinadas em mentira, em medo, em submissão a homens, em desobediência a Deus. Estão ensinando nas faculdades hoje, nas universidades, na universidade nada, desde escola de 8, 9 anos, professores que estão tentando doutrinar crianças de que Deus nem existe. Continuando. O qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que o Espírito ensina, acomodando o espiritual ao espiritual. Vai ensinar uma criança com coisa de carne, o espírito dela não recebe, ela tem que receber o que é espiritual e não o que é carnal. Verso 14, estamos chegando. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Ele não está nem entendendo o que está sendo falado para ele. Você fala para um homem carnal, natural aí fora, Deus deixou o mundo, deixando de ficar. Olha o mundo como está. Onde está Deus? Onde está Deus? Não adianta falar para você, você não vai entender. Vou te explicar onde está Deus. Porque para ele são loucura. Por quê? Porque ele é homem, ele é natural, mente natural. A mente natural não acessa, não tem espírito dentro dele para discernir coisas espirituais, acomodar espiritual ao espiritual. Por quê? Ele não pode entendê-las. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente e não emocionalmente e não socialmente. Ah, mas olha para a sociedade como está o mundo. Você vai tentar entender a Deus olhando o sofrimento do mundo? Deus não pensa dessa forma.
Tirar uma pessoa do mundo para Deus é isso aqui. Pode vir, tchau. Ele não está nem aí. Você está aí. Ah, porque foi aquela minha mãe querida, aquele meu filho querido. Ah, porque aquela pessoa morreu atropelada, a cabeça foi para um lado e o corpo foi para o outro. E daí? Isso para Deus? Não importa. Ah, ela morreu num tsunami. Imagina o pulmão dela, como é que ficou. Esquece isso. Para Deus, tudo faz como Ele quer. Verso 15, estamos chegando. Ao contrário, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Eu sou espiritual. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é filosofia de Deus. Né? Se é que existe isso. O homem espiritual, que é você cresce, chega um momento que você olha, o mundo começa a ficar pequeno, você começa a crescer em cima dele. As coisas começam a ficar pequenas. Valores materiais começam a perder um pouco de sentido. E as coisas espirituais começam a ter mais valor. Porque você está crescendo no espírito. Começa a crescer no espírito. Não é que você vai deixar de comer, nem comer mal. Muito pelo contrário. Você vai procurar viver melhor. Porém, você não depende de certas coisas que você dependia antes. Você não briga por certas situações que você brigava antes. Agora o verso 16. Estamos falando do alcançando o coração de Deus. Davi alcançou o coração de Deus no velho pacto. Mas hoje nós estamos no novo pacto. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a sabedoria de Deus nesse mundo? Você olha para o mundo, você vê essas coisas. Parar o metrô, é questão política, é greve para complicar a vida do governador, do presidente, sei lá de quem, é isso que está, é fulano que vai lá e complica tudo. Por quê? Porque não conhecem a mente do Senhor, eles querem fazer coisas erradas, com visão política, financeira para si, coisas que beneficiam a si. O mundo de hoje, todo mundo está interessado em tirar benefício pessoal, sempre, em tudo e cada vez mais. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas aí fecha. Paulo diz para os coríntios, e ele falou isso para os coríntios, para nós então nem se fala. Mas nós temos o coração de Deus. Nós temos em nós a mente de Cristo. Isso é muito mais do que qualquer outro conhecimento, sabedoria, filosofia humana. Nós temos a mente divina em nós. O que mais você quer? Você tem tudo dentro de você, e não é com Cristo, eu não estou com Cristo. Eu estou em Cristo, e Cristo está em mim. Ele é meu esposo hoje mais do que nunca, quando ele disse lá que Israel, eu sou teu esposo, vocês não estão vendo isso, vocês ficam aí sacrificando bobagens, fazendo coisas formais. O que era um sacrifício naquele tempo? Imagina só, se hoje você tivesse que fazer sacrifício, Deus quer que eu faça isso, eu vou lá e faço, pronto, aqui, sobe ali, pão, fiz, Senhor, fiz, tá bom. Você fez, mas não está nem aí. Você fez por fazer, porque eu mandei. Hoje você tem a mente de Cristo, essa mente de Cristo, ela vive em você. Ela está aí no seu dia a dia, 24 horas por dia. Você pensa como Deus pensa. O coração de Deus está em você. Em mim, em todos nós. Você que está na internet, você tem o coração de Deus. Mas eu estou vivendo uma vida aqui que você não faz ideia, porque você ainda não ativou isso. Ative isso. E aí você vai ver como isso funciona. Hoje temos o privilégio e a honra, e aqui terminamos, de poder conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Ele não disse lá em Oséias, eu quero mais conhecimento do que o holocausto. Hoje você conhece. Mas eu não conheço ainda. Então, eu posso dizer uma coisa para você? Você está lendo a Bíblia?
Toda semana você fica lendo a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, ora e lê a Bíblia e ora. Vai lá, o pastor diz, está orando pouco, vai orar mais, lê mais a Bíblia. Mas lê para quê? O que você está lendo na Bíblia? Há quantos anos você está lendo a Bíblia e a sua vida continua a mesma? Oração, jejum, vigília, ceia, batismo. Hoje é dia de batismo, é todo bonito lá que vai batizar, tem que tirar a roupa para entrar na água. Aí o outro vai cear lá, subir no monte, está mais perto de Deus. Aí você tem que ir lá para a Malásia, subir no maior edifício do mundo, que está lá em Kuala Lumpur. Buscar poder. Olha, o matinho queimou lá no mato, eu vi o mato queimando, os pauzinhos mexendo. Isso não é o conhecimento e a sabedoria de Deus, isto aí são coisas... Você tem em você o Espírito de Deus que pode mudar completamente a sua forma de viver, levar você não só na igreja domingo a ser, dia a dia, enfrentar todas e qualquer situações da sua vida. Finanças, saúde, medos, ansiedade. Tem gente ansiosa, é uma coisa impressionante, ansiedade. Quer que aconteça logo o que está para acontecer. Por que não acontece logo? Porque não é o seu logo, é o logo dele. E o logo dele não é o nosso logo. O meu logo é semana que vem no máximo, Senhor. Vou esperar até sexta-feira. E Deus olha para você e fala, o que é sexta-feira para mim? Não existe sexta-feira para Deus, não existe sábado nem domingo para Deus. Existe o dia de hoje, que por sinal, o dia de hoje para Ele, o dia de amanhã, a tua ressurreição, a semana que vem para Deus já foi. Daqui a um ano eu vou fazer tal coisa. Isto já aconteceu para Ele em relação a você, não para você. Você está só cumprindo hoje as boas obras preparadas de antemão para você, para hoje. O amanhã para Ele não existe. Já foi. Sabe como é que Ele te vê? Ele te vê fora desse corpo. Por isso Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu, Ele foi crucificado. Depois Ele ressuscitou com um novo corpo e disse, eu voltarei, não dessa maneira, mas eu voltarei. Dessa maneira vocês não vão ver mais, porque a minha missão foi cumprida. Mas eu vou voltar com um novo corpo, glorificado, ressuscitado. E a gente está aqui esperando a transformação. E eu vou dizer para você, já aconteceu. Também. Não se manifestou ainda publicamente, porque ainda está o tempo de Deus acontecendo para você, para mim. Mas o calendário de Deus, que não é 2025, 26, 27, 28, 24, amanhã, depois, isso já foi. Você viva como se você não estivesse. Não se preocupe com o cabelinho ficar mais branco, se caiu. Deus está cuidando de ti. Deus te ama, e Ele está preparando você para viver em paz nesse mundo, passe o que passe, aconteça o que tiver que acontecer com você, tudo que aconteceu, teu filho, tua filha, tua esposa, tuas coisas, teus negócios, eu perdi aquilo, eu ganhei tal coisa, fiz um bom negócio, fiz um mau negócio. Aprenda a viver com a mente de Cristo que está em você. E você é o quê? Eu sou um vencedor, recebi vitória. Claro, você é muito mais que vencedor. Claro, você vai ter vitória todo santo dia. Você é mais que vencedor hoje, mais que vencedor amanhã. Não é vencedor, é mais. Ele venceu e você hoje desfruta. E veja tudo o que passar na sua vida dessa forma. E você vai ser, tão feliz. Eu já sou feliz, você mais ainda. Aí consigo resolver tudo. Aí você olha para o mundo, olha para a chuva e... Hoje a gente fala o quê? Vai chover. Uma abençoada me saudou ontem, dizendo que está chovendo muito. Escrevi para ela, glória a Deus, que chova, é necessário, que maravilha. Porque muitas vezes a gente quando fala, vai chover,
eu tenho que fazer tal coisa e não vou conseguir. Mais ou menos, já está isso lá por trás, né? Já está guardado isso lá. Tem que fazer tal coisa, está chovendo muito, não vai dar. Vai dar. Faça, vai dar. Sabedoria pode dizer, olha, não sai agora, sai daqui a meia hora, sai daqui a 1h30, vai mais tarde, mas vai. Então tudo está bem. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o coração de Deus. Seja feliz. Abba paz. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.